Olá, seja muito bem-vinda a esse canal. Eu me chamo Priscila Lemos, sou artesã e design de macramê e nesse vídeo, a convite da Fischer, quero te ensinar o processo de criação e de produção desse top. E para você que nunca ouviu falar e não conhece o macramê é uma técnica milenar de tecelagem onde não se utiliza nenhuma ferramenta auxiliar. Você usa apenas as mãos para poder tecer e construir tramas com a aplicação de técnicas de nós. Como na técnica do macramê nós usamos apenas as mãos para construir as tramas, é importante que você use um fio ou um material que seja macio para não causar danos nem calos nas suas mãos. Então, esse fio daqui é um fio que eu gosto de trabalhar bastante no trabalho de peças, principalmente de vestuário, por ser um fio bem macio. Além do toque suave para você trabalhar, na hora de você vestir também a peça, ela traz um conforto para você. Eu utilizei um fio de malha extra premium de 25 mm na cor turquesa, que é uma super tendência para o próximo verão. Agora eu quero te apresentar a lista de materiais para a gente começar a produção dessa peça. Vamos lá? Eu vou te aconselhar a fazer o preparo dos fios antes de fazer o corte. Retire o fio do rolo e dê uma leve esticada nele, deixando descansar por aproximadamente 2 horas. Isso vai influenciar no resultado. Agora, com o fio descansado, faça os cortes de acordo com as orientações. Vamos iniciar o processo de produção do nosso top pelo cós da peça. Para isso, eu vou te ensinar a fazer esse padrão. Para a construção do cós, a gente vai utilizar um fio de 5,2 metros e 2 fios de 3,6 metros. E eles vão ser laçados segundo as orientações. Utilizaremos as alças de metal meia-lua nas duas extremidades. Preste atenção nas orientações para fazer as laçadas da forma correta. Comece dobrando um fio de 3,60 metros da seguinte forma. 1 metro dobrado para a parte interna e o restante, os 2,6 metros, dobrados para a parte externa. Agora laçamos o segundo fio de 5,20 metros exatamente ao meio e fazemos o mesmo nó de laçada, levando a dobra para trás, enfiando as duas pontas por dentro e puxando. Não deixe de dar uma ajustada para que esses fios fiquem bem acomodados na argola meia-lua. Agora vamos repetir o mesmo processo com o último fio de 3,60 metros. Ele será dobrado da mesma forma que fizemos com o primeiro, sendo que dessa vez a parte de 1 metro fica para o lado de dentro da argola e a parte mais comprida do restante dos 2,60 metros vão ficar para a parte externa. Depois de laçar, ajuste o fio novamente. Para começarmos a produção desse padrão, eu sugiro que você fixe em uma base ou de EVA ou de isopor para conseguir construir de forma mais fácil. Separe os fios da extremidade, porque vamos trabalhar apenas com os 4 fios da parte interna, fazendo o primeiro nó quadrado. Eu vou repetir mais uma vez esse nó, mas caso você tenha dificuldade em fazê-lo, existe um outro tutorial aqui no canal da Fischer ensinando a fazer esse nó quadrado. Nesse tutorial eu quero te ensinar um novo nó, o nó festonê, que vai ser utilizado no processo de produção de todo esse top. Para fazer o nó festonê, nós vamos utilizar o fio da extremidade como um fio guia, inclinando ele em direção ao centro da nossa trama. Posicione o fio guia por cima do outro fio, jogue esse fio de baixo por cima e por dentro, repetindo esse processo 2 vezes em cada fio, por cima do fio guia, por dentro e puxe. Vamos repetir isso com o próximo fio. Joga o fio por cima do fio guia, jogue ele por dentro e puxe. Repita o processo mais uma vez, jogando por cima, por dentro e puxe. Basicamente, esse é o nó festonê. Vamos repetir do outro lado. Incline o fio guia, jogue o fio de baixo por cima do fio guia, por dentro mais uma vez e puxe.
Como nós estamos trabalhando com fios muito compridos, eu sugiro que você enrole essas pontas e conforme vá precisando de mais fio, vá desenrolando. Assim vai facilitar para você não se enrolar com tantos fios. É importante que você pratique bem esse nó festonê, que nós vamos utilizar ele em toda a base do bojo do nosso top. Aqui nesse início a gente está fazendo meio padrão. Para fazer o padrão completo, é só você rebater todo esse mesmo trabalho. Agora vamos unir os fios guia com um festonê. Eu optei fazer sempre do lado direito para a esquerda e assim eu vou manter um desenho no padrão. A partir de agora você vai repetir todo esse padrão até completar o cós, fazendo os nós festonês nas laterais, o nó quadrado no centro e fechando na ponta. Depois que você completar todo o cós com esse padrão que eu te ensinei, na hora de acertar as pontas, deixe 15 centímetros de sobra para que a gente possa fazer um bom acabamento. Deixe na última extremidade metade desse padrão, da mesma forma que nós fizemos lá no início. A trama completa deve ter 63 centímetros, com 20 padrões inteiros e 2 meios padrões. Esse cós pode vestir um tamanho de peça M e G. Separe a cola de silicone, a outra argola meia-lua e uma agulha de crochê para que a gente possa fazer o acabamento desse cós. Pegue o fio da extremidade da esquerda, passando por dentro da argola meia-lua, conforme o vídeo, por cima, mais uma vez por dentro, e agora a gente enfia por dentro dessa barriguinha, fazendo assim um nó de laçada. Vamos pular alguns fios e fazer o arremate deles depois. Agora vamos fazer o mesmo processo com o quarto fio. Passe ele por dentro da argola, por cima do fio, mais uma vez por dentro da argola e por dentro da barriguinha. Fizemos mais um nó de laçada. Note que estamos repetindo o mesmo padrão que fizemos lá no início. Agora vamos trabalhar com o último fio. Passe ele por cima da argola, jogue ele por dentro dos fios, puxe, passe ele por cima desse trabalho, sempre dê uma arrumadinha para que fique ajustado. Passe ele mais uma vez por dentro da argola e por dentro da barriguinha. Agora a gente puxa todos esses fios que ficaram sobrando para a parte da frente do trabalho para o lado avesso. Fazendo dessa forma vai permitir que nós façamos um acabamento perfeito. Depois, com todos esses fios posicionados para a parte de dentro, nós vamos enfiá-los por dentro das tramas para fazer o arremate. Passe cada fio uma ou duas vezes por dentro das tramas. Assim não corremos o risco desses fios soltarem. Se você tiver qualquer dúvida, volte um pouquinho e assista de novo a parte que você não entendeu. Agora, com todos os fios posicionados por dentro das tramas, vamos arrematar com uma cola de silicone e fazer o corte. Quando for embutir os fios para a parte de dentro das tramas, tente fazer um desenho de forma que fique bem harmônico. Agora, para colocar a cola, basta você puxar essa sobra e passar a cola bem rente para que fixe bem esses fios. Como são muitos fios, eu passei mais uma camada de cola acima dos primeiros fios. E mais uma vez uma última camada de cola no último fio externo. Aperte e deixe secar. Agora basta cortar os fios bem rente ao nó e rente à cola que nós passamos. Com a ajuda de uma agulha ou a ponta da sua tesoura, você coloca todos esses fios para dentro, passa mais uma gotinha de cola para garantir que eles fiquem bem fixados e aperte bem.
deixe secar e tá pronto seu cós, lindo, com acabamento perfeito e pronto para a gente continuar fazendo nossa peça. Vamos começar a montagem do bojo laçando e posicionando os fios na nossa base. Já deixe separado aqueles 18 fios de 1,80 que nós cortamos. Calcule onde fica o centro do cós para que nós comecemos a laçar os fios. Cada metade do cós terá 10 padrões. Marque o centro com um alfinete, para que você não perca essa medida. Para a produção desse top, eu tomei como base um modelo que eu tenho de biquíni aqui, tamanho M. Você pode fazer os ajustes para fazer outros tamanhos. Para isso, é só você aumentar ou diminuir o tamanho do cós e a quantidade dos fios. Para facilitar o dimensionamento da minha trama, eu posicionei esse top bem no centro do meu cós para começar a fazer as marcações dos tamanhos de cada bojo. Para um bojo do tamanho M, eu marquei 16 centímetros de base para a construção de cada um dos lados. Faça todas as marcações assim como eu estou te orientando, para que você não se perca ao produzir a trama e que você tenha simetria na produção dos dois lados do bojo. Agora vamos começar laçando os 12 fios de 1,80 m na seguinte ordem. Na primeira alça, vamos laçar apenas um fio. Na segunda alça, vamos laçar 3 fios. Na terceira, 2 fios. Na quarta, 2 fios. Na quinta, 3 fios. E para finalizar, na última, apenas um fio. Repita esse processo de laçada em cada um dos lados do top. Depois de todos os fios laçados, vamos começar a produzir um dos lados da nossa peça. Vamos começar com a modelagem, separando os fios das extremidades e fazendo nós quadrados, unindo cada uma dessas extremidades. Pule 2 fios. E com os próximos 4 fios, faça mais um nó quadrado. Dessa vez, sem pular, faça um nó quadrado, mais um nó quadrado e, por último, pule 2 fios e o último nó quadrado. Agora, vamos incluir 4 fios de 1,80 m, seguindo as orientações aqui do vídeo. Dobre os fios ao meio e, com ele, faça um nó quadrado sobre esses 2 fios que nós pulamos. Repita essa inclusão de fios fazendo um nó quadrado sobre os outros 2 fios que pulamos lá no final. Agora vamos incluir os outros 2 fios de 1,80 m, fazendo nó quadrado entre os 2 nós que já foram produzidos no centro. Dessa forma, 4 fios foram incluídos nessa segunda camada. A partir daqui, nós vamos construir camadas de nó quadrado, descartando sempre os últimos 2 fios das extremidades. A princípio, pode parecer um pouquinho difícil ou um pouco bagunçado para construir essas fileiras, mas vá construindo com bastante atenção, que aos poucos você vai notar que as fileiras vão se organizar. E dessa forma, a modelagem do seu top vai ficar perfeita e vai cair e vestir muito bem.
Faça essa parte com bastante atenção. Se tiver qualquer dúvida, volte o vídeo e faça mais uma vez. Eu sugiro que você sempre vá fazendo os nós quadrados de fora para dentro, garantindo que você mantenha um padrão de nós para que mantenha a peça com um desenho bonito. Eu já tenho um lado aqui construído e vou mostrar para que você entenda a sequência de nós quadrados que vamos fazer para completar uma base triangular para continuar a nossa modelagem. A cada nova camada, descarte os 2 fios que estão nas extremidades e vá construindo essas camadas até completar essa base triangular. Agora que já construímos essa base triangular, vamos começar as camadas de festonê que vão fazer essa modelagem, essa curvatura no bojo, para que se adeque muito bem ao seio. Faremos uma camada de nó festonê usando os fios da extremidade como fio guia. Vamos praticar mais um pouco? Use o fio guia inclinado e passe ele por cima dos outros fios. O fio de baixo vai passar por cima, por dentro e ser puxado 2 vezes, por cima do fio guia, por dentro e puxa. Vamos fazer isso no outro fio. Sempre por cima, por dentro e puxa. 2 vezes em cada fio, como fizemos no padrão para a construção do cós. Repita até terminar todos os fios da diagonal. Depois, faça o mesmo para o outro lado. Antes de incluir mais um fio para juntar essas 2 pontas, vamos conferir as dimensões. Como eu já tenho um dos 2 lados prontos, eu vou apenas garantir que as dimensões sejam iguais para que os bojos sejam simétricos. Caso seja necessário, nós vamos fazendo o ajuste, segurando o fio guia e puxando para poder modelar e dimensionar o nosso top. Sempre que terminar uma camada de nó festonê, é aqui que vamos fazer uma leve curvatura para que o bojo tenha esse formato côncavo. Agora vamos incluir mais um fio de 1,80 m. Cruze os 2 fios guias e passe o fio de 1,80 m dobrado ao meio por cima deles dois, fazendo um nó de laçada. Faça o ajuste e puxe os fios para que se adeque bem e junte essas 2 tramas. Agora, nós vamos construir uma camada de nós quadrados com apenas 3 fios. Ao invés de utilizar 4, utilizaremos 3. Reserve o primeiro fio de cada extremidade e separe 3 fios para a produção do primeiro nó quadrado.
Repita até que se complete toda a camada com nós quadrados de 3 fios de cada lado. Vamos repetir o processo do outro lado também. Agora vamos incluir mais um fio de 1,80 m dobrado ao meio, fazendo um nó quadrado sobre os 2 fios do centro. Vamos usar aqueles 2 fios que nós descartamos das extremidades para produzir mais uma camada de nó festonê sobre essa camada de nós quadrados. Eu te aconselho a sempre que estiver fazendo essa camada de nó festonê, vá ajustando para que a trama fique bonita, homogênea e simétrica. Faça essa camada de nó festonê até um dos fios centrais do nó quadrado. E repita o processo do lado oposto. Mais uma vez, confira as medidas e faça todos os ajustes necessários para que a peça fique simétrica. Não deixe de fazer o leve encurvamento também na peça. Essa é a hora de fazer aquela modelagem. Prosseguindo com a nossa modelagem, vamos mais uma vez descartar os fios da extremidade e produzir mais uma camada de nós quadrados com apenas 3 fios. Repita o processo nos 2 lados da peça. Dessa vez, ao invés de incluir um fio para unir os 2 fios guias, vamos apenas fazer um nó festonê para o lado direito. E com aquele fio que nós reservamos, vamos fazer mais uma camada de nó festonê. E vamos embutindo fios. Preste bastante atenção nas orientações para fazer esse processo de forma certa. A diferença é que agora eu vou juntar essas 2 pontas e vou continuar fazendo um festonê com 2 fios guias. Toda vez que você for passar o fio por cima e fazer o festonê, dê uma leve ajustada no fio para que ele fique bem incluído dentro da sua trama. Continue fazendo a camada de nó festonê até completar toda essa carreira e repita o mesmo processo no lado oposto do bojo. Construa a fileira de nó festonê deixando apenas 2 fios de cada lado. Com esses 4 fios centrais,
Faça um nó quadrado. Agora termine de construir a camada de nó festonê com 2 fios embutidos de cada lado. Mais uma vez, confira as medidas e faça os ajustes necessários, sempre se preocupando com a simetria da peça e a curvatura do bojo. Agora nós vamos fazer mais camadas de nó festonê, sempre embutindo 2 fios no início da trama. Vamos construir mais uma camada embutindo 2 fios. A ideia é sempre trazer os fios da parte de fora para o centro da trama, o que vai facilitar na hora de a gente fazer o acabamento final dessa peça. Para essa quarta camada, vamos deixar um fio para trás e continuar o processo de construção do festonê com 2 fios embutidos. Para a quinta e sexta camada, vamos repetir todo o processo, sempre deixando um fio para trás. Repita o mesmo desenho nos 2 lados. Se tiver alguma dúvida, volte ao vídeo. A partir de agora, eu vou te mostrar como que a gente vai fazer esse desenho central que faz todo o charme do nosso top gota. Preste atenção aos detalhes para construirmos esse desenho. Apare as pontas desses fios que ficaram para trás, deixando uns 10 centímetros de cada lado para fazermos um bom acabamento. Igual que fizemos anteriormente, vamos embutir fios de 2 em 2. Então, já separe os 2 primeiros fios que foram embutidos no início da trama e faça um festonê para iniciarmos o desenho da gota. Agora, cada 2 fios vão se tornar os fios guias para que a gente trace o desenho da gota. Preste bastante atenção nessa parte. Comece laçando de 2 em 2 os fios para um dos 2 lados. Eu comecei pelo lado direito. Agora vamos fazer o início da gota do outro lado, da mesma forma. Pegue os 2 fios como fios guia e os próximos 2 fios você vai passar por cima desse fio guia para começar a construção do outro lado da gota. Sempre lembrando de ajustar os fios para que o desenho fique bem formado. A partir de agora, nós vamos embutir
todos os fios para o centro do nosso desenho. Voltei para o outro lado, vou juntar todos os fios anteriores e vou fazer a camada de nó festonê por cima, embutindo todos os fios anteriores na trama. Essa parte vai te exigir um pouquinho mais de atenção para fazer todos os ajustes corretos, de forma que seu desenho fique bonito. Repita do outro lado a mesma forma. Junte todos os fios anteriores e passe os outros 2 fios por cima, fazendo a camada de nó festonê, embutindo tudo por dentro dessa trama da gota. Vá puxando os fios um a um do centro para ir ajustando o desenho. Mais uma vez, vamos embutir os 6 fios aí por dentro dessa trama e fazer mais um nó festonê. A gente vai repetir isso até terminar todas as camadas de fios que temos para embutir. Essa é uma parte que exige um pouco de força também na hora de fazer essa inclusão de fios. No restante da construção da trama, você não vai usar muita força para construir os nós, mas aqui precisa de um pouquinho mais de força, um pouco mais de pressão para garantir esse desenho. Agora que todos os fios já foram incluídos, começamos a modelar o desenho dessa gota. Ajuste os fios e organize a trama, que agora nós vamos fazer as últimas camadas de nó festonê com os últimos 2 fios das extremidades. Agora, com apenas esse fio, nós vamos fazer vários nós festonês até terminar o desenho dessa gota. Vamos produzir 11 nós festonês até terminar esse desenho de cada um dos lados. Agora eu vou repetir o mesmo processo do outro lado, para que a gente consiga concluir esse desenho e unir essa gota. Ao final, confira se está proporcional, se os 2 lados estão iguais, para que a gente finalize.
Com todos os fios que sobraram, eu preciso que você reserve os 4 maiores fios e o restante você pode aparar. Bem na pontinha da gota, passe cola e faça mais um nó festonê para garantir que nenhum fio saia de dentro do seu desenho. Corte eles bem rente à gota para que fiquem com acabamento perfeito. A partir daqui, apenas aqueles 4 fios vão construir um nó quadrado para que a gente finalize e feche o desenho da gota. Não esqueça de sempre conferir se os lados estão simétricos. Feche a gota com um nó quadrado, ajustando os fios do centro. Finalmente chegamos na parte dos acabamentos. Agora eu vou te ensinar a fazer a alça desse top. Junte os 2 fios e role os 2 para o mesmo sentido. Depois, você vai passar os fios da direita por cima dos fios da esquerda. Dessa forma que eu estou te mostrando aqui no vídeo. E você vai repetir esse processo até concluir toda a alça do seu top. Com todo o fio terminado, junte as pontas, coloque um alfinete para que você não perca o trabalho. Faça um nozinho também com outro fio para segurar o seu trabalho de fio torcido, porque ele desmancha com muita facilidade. As alças ficaram com 32 centímetros em média de fio torcido. Agora vamos utilizar aquelas ponteiras para fazer os acabamentos. Passe cola por dentro das ponteiras e deixe secar um pouquinho. Você pode usar uma cola que tenha bastante aderência. Corte as pontas dos fios e encaixe dentro do copinho. Deixe a cola secar. Repita esse processo com o outro lado. Agora que você tem as 2 pontas prontas, eu vou te ensinar a fazer um pequeno tassel para dar um charme nesse acabamento. Vamos reutilizar aqueles fios que sobraram dos cortes. Vamos usar 3 fios de aproximadamente 35 centímetros. Um deles você vai passar por dentro da sua ponteira e os outros 2 você vai colocar como eu estou te representando aí e vai amarrar por cima. Depois você vai juntar todas essas pontas e vamos fazer mais um nó. Esse nó se chama nó escondido, nó final ou nó de acabamento. Tem muitas nomenclaturas para esse nó. Faça uma dobra nesse fio e jogue os fios por cima, fazendo laçadas da forma como eu estou te orientando no vídeo. É mais fácil você prestar bastante atenção e tentar reproduzir. Eu dei 3 voltas por cima desse fio, depois passei por dentro dessa orelhinha e puxei bem, para arrematar. Corte os fios bem rente para fazer o acabamento. Use a ponta da tesoura empurrando esses fios para dentro e passe uma gotinha de cola de silicone para garantir que ele não vá se desmanchar. Repita todo esse processo do outro lado da peça e deixe para arrematar as pontas desse tassel quando você tiver eles juntos, para que os 2 fiquem iguais. Agora vamos ajustar todos os fios que ficaram sobrando na nossa peça. Para isso, vamos utilizar uma agulha de tapeçaria flexível e colocar todos esses fios para dentro de pelo menos 2 nós, para que garanta que ele não vá se soltar. Depois, passe uma gotinha de cola de silicone bem rente aonde você passou o fio. Espere secar, arremate e com a pontinha da tesoura, coloque esses fios para dentro.
Fazendo dessa forma, você vai ter esse resultado incrível, com esse acabamento lindo, perfeito e impecável. Repita todo esse processo do outro lado da peça e use a sua criatividade, a sua imaginação para fazer customizações lindas no seu top. E caso você ache necessário, você também pode costurar um bojo para tornar o seu top ainda mais estruturado. Nessa minha peça eu utilizei pedraria para fazer essa customização e deixo aqui para vocês de inspiração também. Eu espero que você tenha gostado desse tutorial e quando for reproduzir a sua peça, não deixe de marcar a gente nas redes sociais para a gente poder ver a sua arte. Um beijo para vocês e até a próxima!